Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e esse templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo esse mal. Pai, a tua palavra, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Glória a Deus. A gente sempre pregamos muito, né? Esse verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Muito comum a gente pregar esse versículo, mas Deus me dirigiu a falar um pouco mais além, um pouco mais no contexto, para a gente entender por que Deus disse essas palavras, né? Então, irmãos, a gente entende aqui no verso 11 que Salomão tinha acabado de construir o templo do Senhor. É que até o tempo de Salomão, até o tempo de Davi, né, não tinha um templo que se pudesse chamar o templo de Deus em Israel, né? E eles adoravam o Senhor no tabernáculo, tinha o tabernáculo, mas não tinha o templo. Não tinha um local adequado de adoração, e Davi sonhou com esse espaço. Sonhou com um lugar digno da presença de Deus, em que a glória de Deus se manifestasse lá, que o povo pudesse ir, oferecer culto ao Senhor, fazer o sacrifício, enfim. Era um desejo muito profundo de Davi, e ele queria construir o templo, mas Deus não deixou. Deus falou para ele: você não vai construir, porque você tem sangue nas suas mãos, né? Davi foi um guerreiro, irmãos, ele foi um guerreiro, então ele enfrentou muitas batalhas, muitas guerras, e ele tinha sangue na mão dele, né? Então Deus falou: você não vai fazer, seu filho Salomão vai construir. E então, quando Salomão assumiu o templo, assumiu o reino no lugar de Davi depois da sua morte, ele começou a construir o templo, até porque Davi já tinha material, ele já tinha reservado muito material para a construção do templo, e Salomão agora ele tinha que colocar a mão na massa. E ele faz isso. E ele constrói, irmãos, não um templo, mas o templo. Tudo que você imaginar de valor, de grandiosidade, de excelência,
foi aplicado no templo do Senhor, né? No templo que Salomão fez. Então era algo extraordinário e que as pessoas ouviam a falar de muito longe, né? Porque Salomão, ele prosperou muito, ele se tornou muito poderoso, muito rico, muito sábio, porque Deus lhe concedeu sabedoria, e a fama dele alcançou outras nações. A rainha de Sabá viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e quando chegou, diz: olha, aquilo que me disseram, né, não, é muito mais do que aquilo que me disseram a seu respeito da sua sabedoria. Então, tudo aquilo de melhor que podia ser aplicado no templo, Salomão aplicou. Ele investiu muito recurso. E então, agora ele estava consagrando o templo. E ele fez uma assembleia, reuniu o povo, ofereceu sacrifícios ao Senhor, e inaugurou o templo, e fez uma oração e pediu a Deus que viesse se manifestar ali no meio do povo, que aquele fosse o lugar da presença de Deus ali no meio da nação. E Deus, então, ele traz a resposta, né? Nos diz aqui, verso 11: assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor, no seu palácio, efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. Como é bom quando a gente faz alguma coisa para Deus que é aceitável ao Senhor. Seja um culto, seja um louvor, né? Seja um trabalho que a gente desenvolva e que Deus se agrade, seja uma oração, seja um jejum. Como é bom, irmãos, quando a gente faz uma campanha e essa campanha agrada a Deus. Como é bom quando a gente, de alguma forma, consegue agradar ao Senhor e fazer segundo a vontade dele. Porque Deus, ele sempre vai retribuir, né? Ele sempre vai fazer para nós muito além do que a gente pediu e pensou. E Salomão conseguiu agradar a Deus em tudo que ele fez. E agora, irmãos, o Senhor traz a resposta e diz: esse lugar, né, eu escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu mandar uma estiagem, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, que destruam todas as plantações, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Porque domingo nós já pregamos, né, sobre isso, né? E de vez em quando Deus tem que permitir o mal. Ele tem que enviar o mal para a gente acordar, né? Porque nós ficamos muito acomodados e o nosso comodismo muitas vezes nos afasta de Deus e dos seus propósitos. Então ele precisa permitir o mal nos atingir, para que a gente se lembre que precisamos da sua graça, do seu favor, da sua direção. Então Deus diz assim: se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Por que se humilhar? Porque Deus nunca vai permitir, nem vai enviar o mal, se não houver necessidade de nossa parte de humilhação, de nos humilharmos. Sempre que Deus permite o mal nos assolar, é porque nós estamos em falta. Porque nós estamos seguindo na direção oposta ao que Deus espera de nós. Então Ele espera que nós reconheçamos os nossos pecados e nos humilhemos na presença dEle. E voltemos para Ele de todo o coração. Então o Senhor diz: se houver sincera humilhação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, no sentido de reconhecer os seus pecados, de reconhecer os caminhos errados que estão trilhando, de reconhecer os seus erros, suas fraquezas, suas falhas, e orar, e me buscar a minha face de coração, com sinceridade. Diz aqui a palavra do Senhor. Mas tem mais
uma palavra, e se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão? Mudar de rumo. É estar seguindo por um caminho. Deus já falou conosco isso domingo, né? E você voltar. Não seguir mais por aquele caminho errado. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Porque muitas vezes eu e você queremos que Deus escute a nossa oração e mude a nossa vida, mas nós não queremos nos converter daquelas coisas que Deus já disse que nós temos que nos converter, que nós temos que mudar de vida e corrigir. Deus não ouve a oração de pessoas que não querem ter aliança com Ele. Deus não ouve a oração de pessoas que querem continuar no pecado e no erro. Deus não tem compromisso com quem não quer ter compromisso com Ele. Deus, Ele vai ouvir a oração daqueles que dizem ser o seu povo, mas que de fato são. Que não vivem mais no pecado. Se estamos orando e a nossa oração não está sendo ouvida, uma das coisas que nós temos que refletir é: será que a minha vida está sendo agradável a Deus? Será que eu estou agradando o Senhor com a minha conduta, com as minhas atitudes? Será que há em mim algum pecado, alguma coisa errada que esteja entristecendo a Deus? E as minhas orações estão sendo bloqueadas, não estão chegando no céu? Então, é sempre uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque, irmãos, se nós queremos ter acesso a Deus, uma vez que conhecemos Jesus, conhecemos a verdade, nós precisamos entender que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E impede que as nossas orações sejam ouvidas e cheguem na presença de Deus. Então o Senhor diz aqui: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus faz uma promessa. As coisas estão dando ruim. As coisas estão de mal a pior. Né? Veio a destruição, veio a assolação, veio a estiagem, a seca, os gafanhotos consumiram tudo, ou seja, o espírito de miséria entrou, destruiu tudo, né? Veio a peste, ou seja, as doenças. Chegou a doença, chegou o caos, chegou o mal. Ah, tá bom. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, porque Deus, além de orar, Ele espera que a gente busque. Porque a busca vai além de uma simples oração. A busca é uma atitude prática de nos voltarmos para Deus de forma mais intensa, né? E mais constante. É uma busca, né? Não é simplesmente uma oração, mas uma busca, uma atitude de aproximação de Deus para alcançarmos algum objetivo, algum propósito. E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e trarei cura, sararei a sua terra. E o Senhor fala: os meus olhos estarão abertos, ou seja, eu vou estar olhando para todas as áreas que vocês precisam. Eu vou estar olhando para vocês e para aquilo que vocês precisam. E tem mais, né? Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Deus está dizendo: eu não somente vou ver, mas eu vou ouvir e eu vou dar resposta, eu vou atender a oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei este templo, esta casa, para que nele esteja, para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos
os dias. Então, irmãos, a partir daquele momento, da consagração do templo, Deus passou então a aceitar a adoração, o culto, os sacrifícios, as ações de graças, lá naquele lugar. Toda vez que alguém queria ter um encontro com Deus, era lá, era no templo, né? E ainda hoje é assim, né? Se a gente quer ter um encontro com Deus, é bom que a gente vá ao templo, à casa do Senhor. Pastor, mas Deus está em todo lugar, tá? Só que Ele deixou o templo. Ele mesmo deixou o templo. Ele falou, é no templo, né? Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Na igreja que a gente toma ceia, que nós somos batizados, né, que nós nos mantemos em comunhão. Então Deus, irmãos, Ele continua com esse mesmo princípio, que o seu povo tem que se reunir na igreja. Ah, mas eu sou o corpo de Cristo. Não, não. A Bíblia diz que uma pessoa isolada que não vai na igreja, ela não é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós, sozinhos, não somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz o seguinte, nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou um membro, você é um membro, o irmão é um membro, todos nós somos membros. Juntos somos o corpo de Cristo. Então, alguém diz, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou o corpo de Cristo. Essa pessoa está equivocada, né? Uma pessoa isolada não é o corpo de Cristo, pode ser membro do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é a igreja, junta, reunida, né? Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ana recebeu a bênção, depois de orar por muito tempo, lá na igreja. Meu irmão foi diagnosticado com uma doença incurável, recebeu a cura na igreja, nos braços da minha mãe, quando os médicos desenganaram ele. Lá na igreja ela recebeu uma oração. Minha irmã tinha câncer, foi curada na igreja. Dentro do tempo, quando ela falou, Senhor, hoje eu vou para a igreja, e eu só saio daqui curada. Nem que eu tenha que dormir aqui. No final do culto, ela foi revelada, o Senhor curou ela. Então, irmãos, eu e você, nós temos que entender a importância da igreja, a importância de nós estarmos no culto, de nós valorizarmos esse tempo aqui na casa de Deus, na presença de Deus. É importante nós cultuarmos. O Senhor promete aqui, eu escolhi, santifiquei esse templo, verso 16, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. E continua sendo assim. Ah, pastor, mas aquele era outro templo. Irmãos, quando Deus diz templo aqui, Ele não estava dizendo simplesmente o templo de Salomão, Ele estava falando onde se reúne alguém, né, que busca a Deus. Aí Deus, Ele continuou falando, Ele diz assim, olha, falou para Salomão, se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Davi tinha uma aliança muito forte com Deus. Deus falou para ele, Davi, eu nunca vou deixar faltar sucessor no teu trono. Um dos seus filhos vai governar. Sempre. Deus não iria permitir que se quebrasse, né, aquele domínio que Deus tinha colocado na família de Davi, aquela incumbência de governar, de liderar o povo. Mas o Senhor fala, eu só vou cumprir na tua vida se você, Salomão, guardar os meus estatutos e os meus juízos. Aí eu vou confirmar a palavra que eu falei ao seu pai, que nunca faltará quem governe em Israel. Mas o Senhor diz, porém, se vocês, aí Deus traz uma palavra agora, não é só para Salomão, mas para o povo. Se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então
os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. Deus deixa muito claro, se um dia o povo, vocês, me abandonarem, me deixarem, me adorarem outros deuses, cometerem o pecado da idolatria, virarem as costas para mim, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei. E também esse templo vai ser um provérbio na boca das pessoas que passarem aqui. E todo aquele que passar, verso 21, diz assim, todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, veja que o próprio Deus, ele fala da grandeza desse templo. E ele diz, esse templo tão exaltado, ficará espantado. E perguntará, por que o Senhor fez isso com essa terra e esse templo? E a resposta será, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo esse mal. Domingo, quem esteve aqui, ou quem ouviu a palavra, lembram-se que nós falamos do cativeiro da Babilônia, né? Porque, irmãos, na verdade o povo não guardou. O povo, por uma geração guardava, na geração seguinte já desobedeciam e adoravam outros deuses. E assim, gerações por gerações, séculos e séculos, ora o povo estava perto, ora o povo estava longe de Deus. E no tempo de Isaías, Jeremias, o povo estava adorando deuses. Os deuses tinham afastado de Deus, tinham feito tudo que Deus tinha dito aqui para não fazerem. Aí veio a Babilônia, né? E levou o povo cativo, arrancando-os da terra como Deus prometeu. Se eles permanecessem firmes, continuariam na bênção, mas se idolatrassem, se afastassem de Deus, colheriam as consequências disso, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus, ele quer aliança, ele quer compromisso comigo, com você. Ele não está brincando em ser Deus. Ele quer a seriedade nossa. Às vezes nós queremos levar a nossa vida com Deus de qualquer jeito, queremos que Deus faça tudo o que nós queremos e nos abençoe, mude a nossa vida. E então, irmãos, o fato é que entraram na terra, destruíram o templo, acabaram com tudo, a terra ficou desolada, abandonada. E realmente aconteceu esse provérbio. Por que aconteceu isso? Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Que ele vai ouvir as nossas orações, vai mudar a nossa vida e vai nos abençoar. Mas ele quer que nós tenhamos aliança com ele. E cada promessa que ele fez na sua palavra, ele vai cumprir na vida de toda pessoa que busca ele com sinceridade, com verdade, que está disposto a viver uma nova vida na presença dele, que reconhece os seus pecados, que se humilha diante dele. Ele está disposto a abençoar, ele está disposto a libertar. Mas se eu e você abandonarmos o Senhor, se eu e você idolatrarmos, pastor, mas eu não cometo idolatria com outros deuses. Às vezes, irmãos, uma pessoa pode ser uma idolatria na nossa vida, quando ocupa o lugar de Deus. Às vezes uma pessoa, e até uma pessoa querida, quando começa a tomar o lugar de Deus na nossa vida, passa a ser um objeto de idolatria. Pode ser coisas materiais, pode ser ativismo, acúmulo de atividades que nos afastam de Deus e colocam Deus em segundo plano, porque a gente não tem mais tempo para Ele. Então, qualquer coisa que ocupa o lugar que é de Deus, que pertence a Deus, é idolatria. Estamos trocando Deus por outras coisas. Já não estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos,
Se nós não nos posicionar, não mudarmos, vai chegar um momento que Deus vai nos abandonar e vai nos deixar sofrer as consequências das nossas escolhas. Ah, pastor, mas Deus nunca abandona ninguém. De fato, Deus não abandona, mas Ele mesmo falou aqui: se vocês me abandonarem, eu vou deixar vocês. Porque o desejo de Deus é abençoar. O desejo de Deus é mudar a nossa vida. Mas se nós virarmos as costas para o Senhor, irmãos, nós vamos colher as consequências disso. Até porque é somente na dor e na dificuldade que a gente se humilha e volta para Deus. Né? É somente no sofrimento que a gente reconhece os nossos erros e voltamos para o Senhor novamente. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando conosco, sim ou não? Então vamos estar atentos, né? Porque essa palavra de hoje é quase uma sequência da mensagem de domingo. Um Deus de amor, um Deus cuja misericórdia se renova a cada manhã, né? Um Deus que só não, como está escrito, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. No entanto, é um Deus que espera uma mudança da nossa vida, uma aliança real, verdadeira com Ele, um compromisso com Ele. O maior prazer de Deus é nos abençoar. Como lemos domingo, o Senhor não nos entristece porque se agrada disso. Não. Ele não se agrada da nossa tristeza nem da nossa dor. Mas, às vezes, é a única forma de nós entendermos o quanto Ele nos ama e não quer que percamos a nossa vida eterna com Ele, a nossa salvação. Então, Ele permite, muitas vezes, o mal, a assolação, o sofrimento, a angústia, a dor. Então, que eu e você possamos entender que Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que tenhamos aliança e compromisso sincero com Ele. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Nosso Deus, nós sabemos que o Senhor está disposto a ouvir a nossa oração. Como diz a tua palavra, Senhor, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a vontade do Senhor, de sarar, de curar, de abençoar. No entanto, é preciso que sejamos humildes, é preciso que nos convertamos, é preciso que busquemos o Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Que o teu Espírito Santo possa trazer essa mudança, trazer a transformação necessária na nossa vida, para que nós possamos ser agradáveis a Ti, para que nós possamos fazer a Tua vontade, e assim nós vamos colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu peço, eu oro, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém?